Olá pessoal, eu sou Paulo Esquilaci e sejam todos bem-vindos ao canal. Neste tutorial eu vou ensinar como fazer o efeito Pixel Stretch de forma circular. Com a imagem aberta, eu estou utilizando uma imagem PNG, uma imagem sem fundo. Temos esse quadradinho cinza e esse quadradinho branco, significa que é uma imagem que não tem fundo. Próximo passo, eu vou aumentar o lado esquerdo e o lado direito sem interferir na imagem. Vou na barra de ferramentas e vou selecionar ferramenta de corte demarcado. Vou aumentar o lado esquerdo, lado direito, parte superior e a parte inferior. E para finalizar, ou seja, para concluir, vou pressionar a tecla Enter. Vou pressionar a tecla V, a tecla da ferramenta Mover, ferramenta de atalho, tecla V. Vou pressionar a tecla Shift e vou posicionar a imagem nessa área. Próximo passo, vou criar uma nova camada. Vou no ícone dessa folhinha dobrada. Vou mover a camada para baixo da camada da imagem. Vou selecionar a minha camada da imagem. E na minha imagem eu vou aplicar uma seleção. O efeito ele vai ter formas diferentes de acordo com a forma que você aplica a sua seleção. Eu vou utilizar a ferramenta letreiro retangular. Eu posso fazer uma seleção tanto na vertical quanto na horizontal. Eu posso utilizar outras ferramentas de seleção. Posso utilizar Pen Tool, posso utilizar a ferramenta de seleção rápida. Vou aplicar na vertical. Eu vou duplicar a minha camada contendo essa seleção. Vou pressionar Ctrl J. Vou na camada. Estou com a minha camada duplicada selecionada. E agora eu vou ativar essa seleção. Vou utilizar a transformação livre. Vou utilizar as teclas de atalho. Vou pressionar Ctrl T. Vou pressionar a tecla Shift e vou arrastar para a direita e para a esquerda. Vou pressionar a tecla Enter para finalizar, ou seja, para concluir. Vou pressionar a tecla V da ferramenta Mover. Vou na camada e vou mover para a camada abaixo da imagem. Próximo passo, eu vou aplicar um filtro. Vou na barra de menu, filtro, distorção, coordenadas polares. Vou marcar essa opção de retangular para polar. Vou confirmar em OK. E vai ficar com essa aparência. Vou pressionar aqui Ctrl+, que é para aplicar um zoom. E temos essa diferença aqui, essa emenda. Eu vou fazer um leve ajuste, não vai ficar aquela perfeição. Se eu for utilizar a imagem, vou na camada, vou selecionar a minha imagem. E com a ferramenta Mover ativada, se eu colocar em cima, não vai ter problema algum. Vai depender muito da posição que você estiver utilizando. Então, se você colocar nessa posição, vai ficar aparecendo isso aqui, ok? Vamos lá, vou na camada, vou selecionar a camada onde eu tenho o filtro, que eu apliquei. Vou pressionar aqui a tecla de atalho, ou vou na barra de ferramentas, e vou selecionar a ferramenta caneta. Tecla de atalho, tecla P. Vou fazer uma seleção. Vou aplicar um zoom. Deixar aqui, ó. Botão direito. Criar seleção. Raio de fusão com 0. Vou confirmar aqui em OK. Vou na barra de menu. Editar. Preencher. Ou tecla de atalho Shift F5. Vou marcar aqui, ó, a opção de sensível a conteúdo.
opções, adaptação de cor marcada, mesclagem normal, deixa desmarcado essa opção, preservar transparência. Vou confirmar em OK. Vou desfazer a minha seleção. E ficou, ó, de uma forma mais suave. Eu posso utilizar também a máscara. Então, para isso, ó, o que eu vou fazer aqui? Eu vou duplicar a minha camada pressionando Ctrl J. Vou pressionar Ctrl T, que é a transformação livre. Eu vou mover um pouquinho. Vou pressionar a tecla Enter. Eu vou na camada. E na camada eu vou adicionar uma máscara. Dá um clique na máscara. Eu tenho a miniatura. Vou na barra de ferramentas e vou selecionar a ferramenta pincel. Automaticamente já vai para a cor preta. Barra de propriedades. Em opacidade, eu vou deixar com o valor de 70% em opacidade. No fluxo, eu vou deixar com o valor de 20% e suavização com 20%. Vou aplicar um zoom com Ctrl+. E agora, eu vou aumentar ou diminuir o tamanho do pincel. Então, você pode ir na barra de propriedades, selecionar o tamanho do pincel, ou pressione o botão direito, que também se pode estar utilizando aqui o tamanho, ok? E agora, ó, eu vou passando bem devagar aqui, ó. E notem que, ó, tá vendo? Bem nessa área que estão percebendo aqui, ó, que eu estou aplicando a máscara aqui. Vai ficar de uma forma bem suave. Então, dessa forma aqui, ó, você pode utilizar a sua imagem de acordo com o posicionamento dela. Eu vou na camada, vou pressionar a tecla Shift, vou pressionar na camada 2. Eu vou mesclar, vou pressionar Ctrl E, vou pressionar Ctrl 0 na minha imagem, Ctrl menos, vou pressionar a tecla V, que é da ferramenta Mover. Eu vou redimensionar a camada onde eu apliquei o filtro, vou pressionar Ctrl T, vou pressionar Shift Alt. Se você estiver utilizando o Photoshop 2019, basta pressionar o botão esquerdo do mouse que já vai automaticamente, ok? Vou redimensionar. Vou na camada da imagem, vou selecionar a minha imagem e vou posicionar a minha imagem. Deixar mais ou menos nessa posição. Próximo passo, eu vou selecionar a camada onde eu tenho esse fundo, onde eu apliquei o filtro. E agora eu tenho duas opções. Eu quero tirar essa parte daqui. Vou utilizar a Pen Tool. Vou na barra de ferramentas e vou selecionar a ferramenta caneta. Então, vou aplicar na minha imagem. Botão direito, criar seleção, raio de fusão 0, ativou. Se eu pressionar a tecla Delete, vai apagar, vou desfazer a minha seleção com Ctrl D. Agora, se você quiser voltar essa parte, vamos supor que você já finalizou o efeito, você salvou seu arquivo, abriu novamente. Se você quiser voltar como estava antes, não tem como. E o que fazer nessa situação? Vou pressionar Ctrl Z, Ctrl Alt Z, vou desfazer a minha seleção e agora eu vou aplicar uma máscara. Eu vou na camada, onde eu tenho a camada, eu tenho o filtro aqui, adicionar uma máscara, vou na barra de ferramentas, vou selecionar o pincel, já está na cor preta, barra de propriedades, em opacidade eu vou deixar com 100%, fluxo com 100%, vou aumentar o tamanho do meu pincel, e agora eu vou apagar.
na cor preta, ó, ele esconde. E se eu inverter a cor branca, ele vai exibir novamente. Eu vou inverter utilizando a tecla de atalho, tecla X. Eu vou apagar. Eu vou deixar. Vou pressionar a tecla V. Eu vou deixar essa área aqui de propósito, ok, pessoal? Vou voltar novamente aqui e vou apagar essa área. Vocês vão entender o porquê que eu quero deixar essa parte aqui. Vou pressionar a tecla V. Agora eu vou na minha camada. E na minha camada, vou selecionar essa camada, onde eu criei uma camada, onde eu vou aplicar o fundo. Vou na paleta de cores. Vou selecionar uma cor, eu posso selecionar diretamente aqui com o seletor de cores ou com esse conta-gota. Eu vou pegar bem a cor que está na pulseira dela. Pegou a nova cor, barra de ferramentas, vou selecionar ferramenta lata de tinta e eu tenho o fundo. Vou pressionar a tecla V, vou na camada, ó, e na camada eu vou selecionar a máscara. Vou aplicar um zoom. E eu deixei essa parte aqui, então eu posso apagar a qualquer momento. Notem que ficou essa parte aparecendo aqui, tá vendo? Ó, então o que eu vou fazer? Ferramenta pincel, barra de propriedades, 100%. E agora, ó, basta apagar, tá vendo? Ó? Então dessa forma aqui, ó, vou diminuir o tamanho do meu pincel. E eu vou passando nessas áreas. Então com o fundo você tem como visualizar as áreas que ficaram. Vendo? Ó? Tem essa área que ficou aqui, ó. Então você pode passar o pincel. Então dessa forma você vai tirando as partes que ficaram. Ctrl 0, Ctrl menos. Vou pressionar a tecla V, ferramenta mover, tecla de atalho. Vou selecionar a tecla Shift na camada 0. E agora, com a tecla Ctrl, eu vou mover a minha imagem. E eu tenho o meu efeito finalizado. É um efeito que ficou muito bonito. E se você gostou desse efeito, eu vou gostar mais ainda se você me ajudar. A sua ajuda é muito importante para o crescimento do nosso canal. Deixe seu like, dê seu joinha, faça seu comentário. Ficou com alguma dúvida? Deixe aí nos comentários que assim que possível eu estarei respondendo. Bom, galerinha, vou ficando por aqui. Um forte abraço e até um próximo vídeo.